A história da Agatha Harkness tem muito mais coincidências com o que está acontecendo em WandaVision do que a gente pode imaginar. Então no vídeo de hoje eu vou te contar toda a história dela nos quadrinhos e fazer relações com o que está acontecendo em WandaVision. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui. Olha gente, seguinte, devido ao sucesso dos outros vídeos que eu fiz contando história de personagens, que foi o da equipe Rocket, do Pokémon, e também do JJ Jameson, o chefe, o patrão do Peter Parker, né, do Clarim Diário, lá nas histórias do Homem-Aranha, hoje eu resolvo contar para vocês as histórias envolvendo a Agatha Harkness, que muito provavelmente, ao que tudo indica, a gente está quase tendo certeza, podendo bater o martelo de que ela é a Agnes lá de WandaVision. Então eu trouxe para vocês hoje a história dessa poderosa bruxa, feiticeira, tutora da Wanda nos quadrinhos, que surgiu em 1969 lá nas HQs. Ela, junto com o Doutor Estranho, então em diversos momentos foi uma mentora da Wanda, e a sua primeira aparição, apesar de ter sido inventada, criada pelo Stan Lee em 69, ela apareceu pela primeira vez em 1970, numa revista do Quarteto Fantástico. Inclusive você que está inscrito aqui no canal, sabe que ontem, quarta-feira, eu trouxe aqui para vocês um vídeo falando de como que WandaVision pode estar dando origem ao Quarteto Fantástico. Se você ainda não assistiu esse vídeo, você está perdendo seu tempo, então você primeiro já clica aqui para assistir esse vídeo também, mas você aproveita e se inscreve nesse canal aqui para não perder outros vídeos como esse de ontem, tá certo? Que tá muito legal e vai explodir a sua cabeça, tá certo? Aproveita e aciona o sininho, porque aí você recebe notificação sempre que sair vídeo novo e não perde mais nada por aqui no Cultura Pop Cia, beleza? Tamo combinado, e agora sim vamos para toda a história da Agatha Harkness. A gente não tem ideia de quantos anos tem a Agatha Harkness, mas uma coisa que a gente sabe é que quando ela era jovem, ela estava perambulando por uma cidade, que curiosamente é a cidade de Salem. Guarda essa informação. E aí ela começou a ter contato lá com bruxos com milhares de séculos de idade. E ela começou a aprender com esses bruxos a fazer bruxaria, feitiçaria, certo? Quando a gente fala em bruxaria, a gente pensa em algo ruim, em algo do mal, mas não leve para esse lado, perfeito? Com o tempo, com tudo que ela foi aprendendo, ela conseguiu se tornar a nova líder desse grupo, é claro, com o passar de muitos e muitos anos, porque uma jovenzinha e tal não ia se tornar rapidamente uma bruxa líder. Por isso que a gente tem essa dificuldade para estimar a idade dela. Além do mais, nas histórias em quadrinhos, em vários momentos, eles dão indícios de que a Agatha é casada. Mas em nenhum momento esse marido dela, pasmem, aparece, de certa forma que a gente não consegue determinar se ela ainda é casada com esse cara, se ele morreu ou o que aconteceu. Mas em vários momentos isso é dito, o meu marido tal, mas a gente nunca viu esse cara. Parece ou não parece com WandaVision, onde ela fala muito do marido dela, o Ralph, que a gente acha que é o Mephisto, certo? E ele nunca apareceu. Pode ter aí algum tipo de relação, uma homenagem a essa história dela nos quadrinhos. E surpreendam-se ainda mais, essa história aí eu não vi ninguém falar. Nos quadrinhos ela tem um filho que chama-se Nicholas Scratch. Sim, você já ouviu esse nome, eu também já ouvi, e eu fiquei pensando, caramba, onde eu ouvi esse nome, onde eu ouvi esse nome? Gente, no segundo episódio, quando a Agnes entrega para Wanda um coelho, o nome do coelho é Sr. Scratch. Sim, eu não tô querendo dizer que na história de WandaVision ela transformou o filho dela num coelho. Não, pode ser um simples easter egg, uma simples homenagem a esse filho dos quadrinhos. Mas pega essa outra curiosidade relacionada aí a esse casamento. Curioso, né? Uma coisa que ficou muito existente em toda a vida da Agatha Harkness nos quadrinhos é que, além de ser uma bruxa, ela muitas vezes também cuidou de crianças, foi uma espécie de ama seca de várias crianças ao longo das histórias. Isso vai aparecer muito principalmente nas histórias do Quarteto Fantástico,
que no vídeo de ontem, quarta-feira, eu disse pra vocês que a história dessa personagem estava muito relacionada com o Quarteto Fantástico. Exatamente dessa forma, muitas vezes sendo uma espécie de ama seca de vários dos filhos dos personagens aí do Quarteto Fantástico. Porém, ela mantinha essa fama de bruxa escondida. Ela não dizia abertamente que ela era uma bruxa. E aí a gente tem outras duas semelhanças também com o WandaVision. A gente está traçando esse paralelo aqui nesse vídeo também, tá? Que é justamente quando ela, no último episódio, episódio 5, ela começa a cuidar dos filhos da Wanda. Então a gente tem aí essa relação dela ser meio que uma babá, uma ama seca. E também a própria situação dela não dizer abertamente que ela é uma bruxa, certo? Talvez ali naquele ambiente só a Wanda saiba disso. Ou talvez nem a Wanda, isso não está muito claro ainda. Eu acredito que sim, justamente pelo último episódio, onde a Wanda começa a fazer feitiços na frente da Agatha e ela nem se importa mais com isso, e até pelo simples fato da própria Agatha perguntar para a Wanda se ela gostaria que a cena fosse refeita, né? Que dá outro indício dessa relação que as duas têm. Ainda não dá para dizer, né, se essa relação é positiva ou negativa. Vamos continuar aqui então com a história. Só que aí, esse segredo dela ser uma bruxa começa a ser escancarado, começa a ser revelado pelo seu próprio filho, o Nicholas Scratch. Ele chega lá na cidade de Nova Salem, onde ela é aquela bruxa líder por lá, e começa a dizer para as pessoas daquela cidade, daquele local, que a mãe dele, né, a líder daquele grupo, traiu eles, contando para o Quarteto Fantástico as histórias e os segredos dos bruxos de Nova Salem. E aí, essa relação dela com a cidade e até com o Quarteto Fantástico começa a sofrer problemas. Dessa forma, ela foi levada a julgamento, naquilo que a gente conhece como o julgamento das bruxas de Salem, que na história do mundo significa, né, uma série de bruxas que eram consideradas bruxas porque, segundo as pessoas daquela época, elas tinham feito pacto com o diabo, com o capeta, e aí a gente faz relação com o Mephisto aqui em WandaVision, olha só como tudo faz sentido, mas que aqui na história da Marvel, né, da Marvel Comics, o que acontece é que exclusivamente a Agatha é levada a julgamento por causa dessas coisas que o filho dela estava dizendo contra ela, que ela tinha revelado o segredo dos bruxos para o Quarteto Fantástico. Só que quando a gente acha que a relação dela com o Quarteto Fantástico vai desmoronar por causa disso, na verdade é o contrário. O Quarteto Fantástico vai até lá, vai até Salem para salvar a Agatha. Então assim, eles até de certa forma se sentem traídos de não saberem dessa história dela ser bruxa, mas como eles têm uma gratidão muito grande a ela, eles vão até lá para salvá-la e conseguem, beleza? Teve um outro vídeo aqui no canal em que eu falei muito dessa relação da Agatha com o Ralph, que provavelmente é o Mephisto lá em WandaVision. Eu falei que a Agatha disse o seguinte, que o casamento da Agatha, da Agnes, né, lá na história, com o Ralph é no dia 2 de junho. E sabe o que aconteceu no dia 2 de junho de 1692, melhor dizendo? E sabe o que aconteceu em 2 de julho? Errou! E sabe o que aconteceu em 2 de junho de 1692? Foi justamente esse julgamento das bruxas de Salem. O que comprova na história de WandaVision que a Agatha realmente é uma bruxa, que ela é a Agatha Harkness e que vai ter algum tipo de relação com o Mephisto aí também. Justamente por essa questão de que na história original as bruxas estariam sendo julgadas por fazerem pacto com o capeta. E quem acabou se dando mal com toda essa história foi o próprio Nicholas Scratch, que foi banido pelos bruxos para uma outra dimensão. Esse cara, nas histórias, vira e mexe, ele reaparece tentando vingança contra o Quarteto Fantástico, mas sempre numa luta do Quarteto e a Agatha contra o filho dela, eles saíram vitoriosos, de uma forma até que a Agatha conseguiu regenerar o seu filho, fazendo ele se arrepender das coisas que ele fez e se tornar uma boa pessoa.
E agora acontece um episódio interessante. Naquela primeira briga lá em Salem, onde o Quarteto Fantástico apareceu para salvar a Agatha, quem também lutou junto com o Nicholas Scratch foram os próprios filhos dele, ou seja, os netos da Agatha, que juntos eram 7 e formaram os 7 de Salem. Numa próxima aventura, esses caras, os 7 de Salem, conseguem capturar novamente a Agatha e queimar ela numa fogueira. Com a morte da Agatha, todas as energias bruxas que estavam com a líder dos bruxos começou a se dissipar. Os bruxos começaram a perder os seus poderes ali da cidade e um dos 7 de Salem, o Vertigo, acabou ficando com toda essa energia para ele. Mas ele não deu conta de segurar isso daí e acabou dispersando tudo novamente. A cidade começou a ser dizimada devido a tanto poder solto no ar, assim podemos dizer. E aí a Wanda, que apareceu nessa briga também assim meio que do nada, ela pegou toda essa energia e canalizou na barriga dela, dando origem assim aos 2 filhos, o Celery e o Icano, que mais tarde serão os novos Vingadores, e que por um acaso a gente viu eles agora também em WandaVision. Acontece que toda essa energia tem também misturada nela fragmentos da alma do próprio Mephisto, que é o que a gente já falou em vários vídeos aqui, de que esses filhos da Agatha, pelo menos nos quadrinhos, são frutos de fragmentos da alma do Mephisto, que mais pra frente na história vai voltar para cobrar esses filhos da Wanda, falar, esses filhos são meus também, então eu quero eles. Não amigavelmente assim, dessa forma, falando obrigado, por favor, etc e tal. Só que assim, um tempo depois, meio que do nada, a Agatha, que tinha morrido queimada, ela reaparece. Assim, como quem não quer nada, do nada, oi, eu tô aqui. Pô, você leva o maior susto, né? E aí ela chega pra Wanda e fala assim, esses seus filhos aí, eles são fragmentos da alma do Mephisto. E aí, em vez de tentar lutar contra o Mephisto junto com a Wanda, ela apaga a memória da Wanda e apaga a memória dos filhos dela, para fazer um esquecer do outro. Depois dessa reaparição e desse fato de apagar a memória da Wanda e dos filhos dela, a Agatha começa a treinar outros bruxos também, e aí sim começa a ser essa grande mentora da Wanda. Então, depois de ter feito esse negócio que não foi muito legal com a Wanda, ela começa a fazer com que a Wanda, ajudar a Wanda a controlar melhor os seus poderes, porque, segundo a Agatha, ela tinha muito poder e ela não sabia o que fazer com eles. Ela começa a ajudar a Wanda a saber melhor o que fazer com todos esses poderes. Depois disso, ela passou mais algum tempo como ama seca de outras crianças e tal, até decidir se aposentar definitivamente. Até que o Quarteto Fantástico entra em contato com ela, aparece, convidando ela para conhecer o novo filho ali do pessoal. E ela aceita na hora. Mais pra frente, no futuro, a Agatha acabou morrendo novamente, e desta vez, aparentemente em definitivo, sendo que desde essa morte, ela nunca mais reapareceu. Mas essa segunda morte tem dedo da Feiticeira Escarlate. A Wanda descobre o que a Agatha fez com os filhos dela e tem um confronto brutal contra a sua agora ex-mentora, né? Ex-amiga, vamos dizer assim. A feiticeira consegue então matar a Agatha e o corpo dela é encontrado pelo Nick Fury e a SHIELD numa casa onde a Agatha estava tentando se esconder da feiticeira, mas que pelo visto então não foi o suficiente. A feiticeira encontrou ela por lá e ela foi assim assassinada brutalmente pela sua pupila, por que não dizer assim. Ei, você aí, sabia que eu gravo vídeos toda semana? Afinal, para ter conteúdo atualizado, eu tenho que estar sempre de olho no que acontece no mundo da cultura pop. E esse processo é bem trabalhoso e demanda muito tempo. Para seguir oferecendo conteúdos de qualidade, eu preciso da sua ajuda. Para isso, eu criei uma campanha de financiamento contínuo e coletivo no Apoia-se, uma plataforma que permite você apoiar
os meus conteúdos. A partir de R$ 5,00 por mês, por exemplo, você já pode participar de um grupo exclusivo acompanhando de pertinho toda a minha rotina de trabalho. Mas o mais legal é que essa grana vai me possibilitar trabalhar com mais foco na produção desses conteúdos que imagino que você esteja gostando e melhorando sempre. Ah, fica tranquilo, você pode diminuir ou aumentar o valor a qualquer momento, a qualquer instante. Até mesmo pausar o apoio se for necessário, porque a gente sabe que a gente mora no Brasil, as coisas apertam do nada, as coisas sobem de preço a todos os instantes, né? Então corre lá no apoia.se/culturapopcia, escolhe teu apoio e vem fazer parte do meu clube de assinaturas. Tô esperando você lá. A relação que eu acho que isso pode ter com a série, talvez quando a Wanda descobrir que talvez a Agatha, casada com o Mephisto, na verdade não queira o bem dos filhos dela, mas o mal. Vamos tentar descobrir aí nos próximos episódios da série, que tá chegando aí na sua reta final lá no Disney Plus. E amanhã, sexta-feira, tem o episódio 6 e é óbvio que tem a análise aqui no canal. Então já se inscreve no canal para não perder essa análise, pô. É a única coisa que eu espero de você, é isso aí. E aciona o sininho para você receber notificação quando esse vídeo sair. Porque esse vídeo não tem hora para sair. A hora que eu terminar, ele vai sair, entendeu? Eu vou acordar às 5 da manhã, assistir, fazer o roteiro, gravar, editar, publicar. Geralmente umas 9 da manhã sai. Pode ser antes, pode ser um pouco depois. Então aciona o sininho para você não correr o risco de ficar para trás e perder esse vídeo que vai estar muito bom. Eu nem sei o que vai ter nele, mas eu já sei que vai estar muito bom, porque a série está fantástica. E se você gostou de saber um pouco mais da história da Agatha Harkness, essa personagem que vai ser muito importante ainda em WandaVision, você também deixa o like nesse vídeo aqui. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e tchau!